sabia que até o século XVI a Igreja Católica era a principal instituição religiosa da Europa Ocidental? A missa era feita em latim e a Bíblia usada oficialmente pela Igreja também era em latim. A maioria das pessoas pobres não sabia ler e muito menos entendia latim. Então, na prática, quem tinha mais acesso aos textos religiosos e à educação eram as pessoas ligadas à Igreja e as pessoas mais ricas. E naquela época também existiam algumas práticas da Igreja que começaram a gerar muita revolta. Uma delas eram as indulgências. De forma bem simples, a indulgência era uma forma reconhecida pela Igreja de diminuir as penas que uma pessoa ainda teria que cumprir por causa dos seus pecados depois de receber o perdão. O problema é que no século XVI algumas indulgências começaram a ser comercializadas. Isso dava a impressão que era possível pagar para conseguir o perdão ou diminuir o tempo que uma pessoa passaria no purgatório. Também existiam as relíquias de santos, como pedaços de ossos ou objetos que supostamente tinham pertencido a eles, que eram venerados pelos fiéis. A Igreja Católica pregava a importância da humildade e da caridade e criticava fortemente a ganância e o apego à riqueza. Só que, ao mesmo tempo, a própria Igreja acumulava terras, riquezas e propriedades. E com o passar do tempo, algumas práticas e tradições religiosas também foram se afastando do que alguns cristãos acreditavam estar de acordo com os textos bíblicos. E aí começaram a surgir pessoas dentro da própria Igreja que tinham acesso à Bíblia e aos textos religiosos, questionando essas práticas e defendendo mudanças. E foi nesse contexto que, em 1517, Martinho Lutero apareceu com suas críticas à Igreja. Isso ajudou a desencadear um dos maiores acontecimentos da história da Europa, a Reforma Protestante. Mas o que exatamente Lutero queria mudar? Isso eu vou contar no próximo vídeo.